Quando nós falamos que morremos com Cristo, nós entregamos a nossa personalidade ao Senhor. Amém. Deixamos o nosso ser controlado por Ele. Amém. Toda a nossa pessoa passa a ser controlado por Ele. Isso significa o fato dele ter morrido por nós. Bom, vamos continuar, irmãos, a nossa comunhão. Senhor Jesus, vamos abrir Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14. Vamos ficar em pé, vamos todos ler esse versículo e vamos desfrutar dele. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Vamos ficar em pé? Amém? Vamos juntos ler, exercitando o nosso espírito. Vamos ler bem forte, depois vamos desfrutar desse versículo. Todos se coloquem em pé, por favor. Vamos lá? Muito mais sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Vamos ler novamente, mas vamos ler exercitando o Espírito. Vamos ler forte, irmãos. Vamos lá? Muito mais sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Vamos desfrutar desse versículo. Amém. Aleluia. Antes de nós entrarmos na mensagem em si que eu vou falar agora à noite, eu ainda queria concluir o restante que ficou da palavra de manhã. Ainda falta um estágio. São 4 estágios em nosso viver. Eu quero dizer para vocês que cada estágio, ele tem um início, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. Cada estágio na nossa vida, o primeiro estágio, ele quer te levar a um momento mais profundo com o Senhor. E isso te levará ao segundo estágio. Aí você vai tendo uma intimidade com o Senhor, e até chegar ao ponto em que no terceiro estágio você depende completamente do Senhor. Você não depende nem das circunstâncias, você não depende daquilo que Deus deu para você, nem aquilo que Deus deu para nós, mas nós passamos pouco a pouco a depender daquilo que o Senhor é no nosso viver. Amém. Como é que isso se torna real? A realidade disso em nossas vidas é quando a minha dieta começa a mudar. Quando eu mudo a minha dieta, quando eu mudo aquilo que eu estou comendo, eu passo a comer aquilo que vem do Senhor, essa mudança de dieta me leva a ter um início no meu viver, aonde o Senhor governa. E eu passo a desenvolver todo o meu viver humano.
ele passa por um desenvolvimento aonde vai sendo mudado, algo vai sendo tirado pouco a pouco do meu interior, e outras coisas vão sendo acrescentadas dentro de mim. A minha vida carnal, o amor ao mundo, os pecados, isso tudo vai perdendo valor em meu viver. Pouco a pouco a vida de Deus, ela vai tomando o meu interior e dominando toda a minha vida, dominando toda a sua vida. Está claro isso, irmãos? Amém. Você ficou claro com respeito a isso? Por isso que você está aqui no CEAP. Por que nós estamos começando a falar isso para vocês no primeiro dia do CEAP? Ontem foi a abertura, hoje é o primeiro dia, podemos dizer assim. Por quê? Antes de vocês saírem ao campo, antes de vocês pregarem o Evangelho, é preciso saber qual é o nível da experiência de Cristo que cada um de nós tem. Amém. Nós não estamos falando uma teoria, nós não estamos falando de um Cristo que nós conhecemos. Nós vamos sair para pregar o Evangelho, para anunciar às pessoas aquilo que está sendo trabalhado dentro de nós. O Evangelho que eu e você está pregando não é um Evangelho simplesmente porque eu conheço, mas é uma pessoa que está mudando a minha vida. Amém? 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 Amém, isso mesmo. Então, para isso, nós precisamos perceber que além desses 3 estágios, tem um estágio muito mais profundo. O 4º estágio é a batalha espiritual. Quando você começa a aprofundar sua experiência com o Senhor, você começa a perceber que você está numa guerra. Quando você está no primeiro estágio, aonde você depende das circunstâncias, aonde você depende o que acontece exteriormente no seu viver para que você possa buscar o Senhor, você não percebe que você está numa guerra. Você acha que está tudo normal, você não consegue ver que há uma guerra espiritual acontecendo e que eu e você estamos dentro dessa guerra. Mas quando nós passamos para o 2º estágio e quando nós atingimos o terceiro estágio, a terceira experiência com o Senhor, aonde vamos nos aprofundando na intimidade com o Senhor, aonde a minha e a sua dieta começa a mudar, a palavra de Deus começa a governar minha vida, minhas reações, governar minha atitude, governar meu falar, o meu vestir, governar quando eu estou mexendo num celular onde ninguém está vendo, quando você está sozinho ou sozinha. Pouco a pouco essa vida vai mudando isso, vai mudando a dieta, vai mudando aquilo que era importante para nós, seja mundo, pecados, passa a perder valor, passa a perder o poder sobre nossas vidas. Aí você percebe, eu sou alguém que está guerreando com Deus. Por isso vamos ver um pouquinho sobre o 4º estágio, para a gente entrar na questão da consciência. Quando eu e você fomos unidos com o Senhor, nós não fomos unidos apenas para ser simples irmãos. O Senhor chamou eu e você para guerrearmos com Ele. Ou eu sou um soldado do diabo, eu sou um soldado do Senhor. Não tem como viver no meio termo. Não existe neutro. Um ou outro, eu estou guerreando a seu favor. À medida que o Senhor está dominando a minha vida, dominando a sua vida, eu e você vamos nos unindo ao Senhor. Essa união entre nós e o Senhor leva-nos a perceber, leva-nos a ter uma visão clara de que eu estou unido ao Senhor para uma batalha que está acontecendo. Amém. Uma batalha que está sendo travada, uma batalha espiritual. Por isso que nós precisamos ter discernimento espiritual para detectar as operações do diabo. Quando nós nos aprofundamos na nossa experiência com o Senhor, você começa a perceber. É só você começar a ler a Bíblia, o telefone toca. Você começa a ler um livro espiritual, a sua mãe chama. Já aconteceu isso ou não? Você vai ler a Bíblia, não existe melhor remédio para dormir do que uma Bíblia à noite.
É só abrir a Bíblia 5 minutos no máximo, você já está dormindo em cima. A Bíblia já está no chão. É ou não é? Isso é uma guerra. Isso é uma luta. É só você se consagrar ao Senhor. Quando você sai da porta da sua casa, já tem demônios preparados para roubar a sua consagração ao Senhor. Quando você chega na escola, sabe, jovens, aquela menina que nunca deu bola para você, você lutou o ano inteiro para conquistar ela. Um dia você vai numa reunião e ganha pela palavra de Deus, você resolve ser totalmente do Senhor. Você chega na classe aquele dia, aquela menina quer sair com você. Você não entende o que está acontecendo. Isso é uma guerra. É só nos posicionarmos em sermos completamente do Senhor, algo começa a acontecer. Você não tinha nada, passa a ter dor de cabeça. Não é? Já aconteceu ou não aconteceu isso? O segundo item dessa batalha espiritual, nós somos usados à medida que nos aprofundamos na experiência com o Senhor. Nós somos usados para ganhar nossos familiares. Nós somos usados para ganhar os irmãos da igreja. Nós somos usados para levar pessoas a Cristo. Você, eu e você, precisa ser um exemplo na nossa casa. A sua mãe, nossos familiares, precisam ser atraídos pelo nosso testemunho a buscar mais o Senhor. Talvez você tenha um pai, uma mãe que não busca o Senhor, não são tão fiéis ao Senhor. Mas à medida que você vai se consagrando ao Senhor, à medida que você vai dando a sua vida ao Senhor, começa uma batalha. O Deus que está dominando o meu e o teu viver começa a despertar nossas famílias. Primos, primas, seus amigos, as pessoas com quem você convive, têm a oportunidade de receber de você não apenas a salvação, mas o direito de deixar Cristo reinar dentro dela. Porque você não apenas tem o Senhor, mas o Senhor está dominando através de nós para poder ganhar aquela pessoa para o Senhor. Acontece isso ou não acontece? Você crê nisso ou não? Às vezes a sua mãe não é uma pessoa que ama tanto o Senhor. Não estou dizendo que, não estou falando, mas pode existir. Existe. Seu pai não ama tanto o Senhor. Você tem um irmão que não quer nada com o Senhor. Tem uma irmã que não deseja o Senhor. Mas à medida que você vai consagrando ao Senhor, você vai atraindo pouco a pouco a luz, o reino do Senhor que está dentro de nós, começa a dominar tudo. Daqui uns dias vocês vão sair para o campo. O que vai levar as pessoas a serem salvas? O que está escrito no livro? Aquilo fará o trabalho dela. Mas sabe o que vai fazer diferença quando você entregar um livro, vender um livro para uma pessoa? O que vai fazer diferença na hora que você abordar alguém? É o quanto do Cristo que você está falando governa você. Amém. Amém. Se o Cristo que eu estou falando governa a minha vida, quando eu falo, esse Cristo vai governar a vida dessa pessoa. Ele não vai saber o que está acontecendo, mas algo vai atrair. Suas palavras vai atrair. Quando você entregar um livro, você não está entregando a experiência do irmãodônio. Você estará entregando, misturado com o Senhor, a sua própria experiência. Amém. É isso que faz diferença. Isso é uma batalha, irmãos. Você acha que salvar uma pessoa hoje é fácil? Olhe para você onde você vive. É fácil você tirar alguém do mundo e trazer para uma reunião da vida da igreja? É fácil ou não? Não. Até mesmo os nossos familiares não vão nas reuniões. É uma batalha, é uma luta. Nós não somos irmãos apenas para vivermos a vida da igreja, uma bela vida da igreja, confortável vida da igreja, aonde vivemos juntos, buscamos juntos, amamos os irmãos, vivemos alguns dias juntos. Não é só para isso, nós precisamos perceber, jovens, todos precisamos perceber, estamos numa batalha espiritual. E precisamos, nessa batalha espiritual, nós precisamos ser aqueles
que o Senhor pode contar com cada um de nós. Amém. Outro item dessa batalha é levar os irmãos a ser plenos em Cristo. Puxa, irmãos, isso é tremendo. Alguém chega perto de você, ele é atraído a ler a Bíblia. Você já chegou perto de alguém que você sabe que tem uma boa experiência com o Senhor, e de repente você fica incomodado, você parece que quer ler a Bíblia, você começa a confessar seus pecados. Eu já tive essa experiência. O irmão, ele tem tanta experiência com o Senhor, que você é influenciado pela experiência dele, até a sua própria experiência. É isso que o Senhor quer de nós, irmão. O Cristo que está dentro de nós quer influenciar outras pessoas. Amém. A ter a mesma experiência que nós temos. Ou eu sou um 007 e ninguém sabe que eu sou um cristão. Sou um agente secreto. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de mim e de você é que influenciamos as pessoas ao nosso redor a ter uma experiência mais genuína com o Senhor. Amém. Mais real com o Senhor. Amém. Você viaja com um irmão que busca o Senhor, que ama o Senhor, que ora muito, que tem a sua vida consagrada ao Senhor. Você naquele momento te dá um desejo de ler a Bíblia. Eu já tive várias vezes viajando com os irmãos, eu tive experiência assim. Você quer buscar mais no Senhor, porque você está perto de alguém que tudo na vida dele é o Senhor. Vocês jovens, vocês precisam dia a dia adquirir essa experiência com o Senhor, de influenciar outras pessoas a serem plenos no Senhor. Vale a pena buscar o Senhor. Alguém precisa olhar para você e falar assim: eu quero ser igual a você. Alguém olha para você hoje, tem esse sentimento? Puxa, eu quero buscar o Senhor para ser igual a você. Nós precisamos alcançar esse nível, a ponto do Senhor nos usar para levar as pessoas a serem plenas com Ele. Outro item. Tem facilidade para interpretar o caminho da cruz. Não é falar da cruz. Você viu aqui no hino, que no último que nós cantamos, ele foi na cruz. Ele não falou da cruz, ele viveu a cruz. É isso que o Senhor quer de nós. Cada um de nós tem a sua cruz. Nós precisamos interpretar na nossa experiência esse caminho. Negar a nós mesmos. Morrer para o mundo. Morrer para tudo dessa vida. Outro item. Através da união com Cristo, nós temos que ter o poder sobre toda a ação do diabo na família, entre os irmãos, sobre saúde, sobre tudo que é contra o Senhor. Você vai sair. Uma vez, 2 jovens lá na cidade onde eu reúno, nós saímos para comportagem. Essas 2 jovens chegou na casa de uma pessoa, bateu na porta dele, era um agiota, odiado nessa cidade que nós fomos. Ele era odiado nessa cidade. E essas 2 jovens uma tinha 12, outra tinha 15 anos. Quando elas chegaram nessa casa, a esposa deixou elas entrarem. Ele estava lá muito machucado, tinha perdido um olho, não sei se um braço estava muito mal. Elas entraram no quarto dele e falou para ele: viemos aqui orar por você. Viemos aqui trazer Deus para você. Elas oraram por ele. Uma semana depois, essa pessoa morreu. Mas ninguém naquela cidade, até mesmo os irmãos, não iriam lá, porque ele era odiado na cidade. Essas 2 jovens não conheciam ele, não sabia nada sobre ele. Entrou no quarto dele, pregou o evangelho, vendeu o livro para ele, salvou ele, foram embora. Uma semana depois, o irmão da cidade deu testemunho: olha, aquele fulano que vocês foram lá morreu. Poder, irmãos. Nós temos poder. Não importa
o tanto que o mal tentou atingir as pessoas. Nós temos poder, o evangelho que pregamos tem poder para tirar as pessoas das mãos do diabo. Amém? Amém? Esse é o quarto estágio. Mas, para nós termos todas essas experiências, agora que a dieta nossa, desde a conferência do primeiro período até agora, a nossa dieta está mudando. Amém? Amém? Amém. Está ou não está mudando? Amém. O que precisa então agora para que a minha e a sua vida, o que precisa na nossa vida para que a nossa experiência alcance um nível aonde tudo isso que nós estamos falando torne a nossa realidade? Precisamos de uma consciência adequada. Amém. Você sabe a função da sua consciência? Sabe ou não sabe? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Tratar com pecados e com o mundo são coisas exteriores. Os pecados são fora de nós. O mundo está fora de nós. Mas a consciência, ela está dentro do nosso ser. Tratar com a consciência abre caminho para o crescimento da vida. Talvez de manhã até agora você pode estar perguntando assim: tudo isso é muito bom, tudo isso é correto, mas como é que eu vou crescer na vida de Deus? Como é que a vida de Deus vai crescer na minha vida? Como é que pouco a pouco essa dieta vai mudando a minha pessoa? Primeiro item, precisa tratar com a consciência. Amém. Nós precisamos limpar a nossa consciência diante de Deus e diante dos homens. Amém? Qual é a origem, como ela começou a existir? Você sabe ou não? Qual é a origem da consciência? Quem pode me falar? Alguém sabe? Qual é a origem da consciência? Exatamente. Quando Deus criou o homem, Ele criou. O homem tinha 3 partes. O espírito do homem tem 3 partes: comunhão, intuição e consciência. Quando é que a consciência passou a existir? Passou a funcionar? Você sabe ou não? Com a queda do homem. Antes da queda, a consciência existia, mas ela não tinha função. Não tinha queda, o homem não pecou, não precisava dela. Mas com a queda do homem, a consciência passou a ter função. Porque o homem caiu. Quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa atitude levou a consciência a exercer sua função. Antes da queda, a parte predominante do espírito era a comunhão. Após a queda, passou a ser a consciência. Está claro isso ou não? Ela passou a existir, ela passou a ter função após o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A função da consciência. Qual é a função da consciência? A comunhão, no nosso espírito, a comunhão é ter um bom relacionamento com Deus. Isso é comunhão. Quando você tem um bom relacionamento com Deus, isso é que você exercita a comunhão, uma parte do seu espírito. A intuição é perceber Deus e conhecer diretamente a sua vontade. Isso é intuição. Muitas vezes não precisa de ninguém falar para você. Você tem a intuição que você conhece Deus. Você conhece Deus pela sua intuição. Você percebe Deus pela intuição. E a consciência é discernir entre o que é correto e errado, o que é bem e mal. Isso é a função da consciência. Quando o Espírito entra em nós, nós temos um Espírito novo. Quando o Senhor entrou em mim, Ele entrou no meu Espírito, nós temos um novo Espírito. Certo? Vamos abrir lá? Ezequiel 36, versículo 26. Os irmãos, abrem e lê, por favor. Ezequiel, vamos lá?
Ezequiel 36, versículo 26. Acharam? Amém. Vamos ler juntos. Dai-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então, quando o Espírito entra em nós, temos um espírito novo. As três funções do nosso espírito, ela é restaurada. À medida que o Senhor entrou em nós, toda a função do nosso espírito, ela é restaurada. Hoje, as três funções, elas estão bastante fortes e agudas em nosso ser. Está claro, irmãos? Eu estou falando esses pontos para vocês verem a importância de termos uma consciência limpa. Mas para isso precisamos conhecer a nossa consciência. Certo? Hoje a consciência governa o nosso espírito, é o que eu já falei. O que governa o nosso espírito hoje não é mais a comunhão que era antes da queda. Hoje o que governa o nosso espírito, desde que o Senhor entrou dentro de nós, é a consciência. Como o universo ele é governado por leis e por princípios, nós também, a principal função da consciência é governar todo o nosso ser. Está claro isso ou não? Qual é o sentimento da consciência? Os três aspectos da consciência. Ela nos traz a manifestação dos pecados. A consciência mostra que o pecado me afastou de Deus. Quando você peca, o primeiro aspecto da consciência, quando eu e você comete qualquer pecado, você percebe que você foi afastado da presença de Deus. Você perdeu a comunhão com Deus. Você perdeu a presença de Deus. Foi o que nós falamos de manhã. Esse é o primeiro item da consciência com respeito aos pecados. Por isso que eu e você vamos errar. Eu e você vamos falhar. É importante voltarmos rápido para não perdermos a nossa comunhão com o Senhor. Amém. Amém? O segundo sentimento da consciência está com relação ao mundo. Nós só iremos tratar com o mundo se a consciência mostrar que ele já está condenado. Com respeito aos pecados, é fácil você saber que errou. Quando eu erro, quando eu peco, quando eu cometo qualquer tipo de pecado na minha vida, é muito fácil eu perceber: puxa, eu pequei. Aí você se volta para o Senhor. Mas com relação ao mundo, que é o segundo aspecto que a consciência vem mostrar, muitas vezes eu não percebo que o mundo está errado. Eu não consigo ver que o mundo está condenado. Eu pratico coisas boas que o mundo me oferece e não tenho a percepção que aquilo está afastando a minha vida de Deus. Vocês entenderam? Quando você comete qualquer tipo de pecado, você percebe imediatamente: eu pequei, preciso confessar o meu pecado. Mas há coisas no mundo que são legais, eu preciso delas muitas vezes, eu não percebo que aquilo ali está me atrapalhando, mas quando eu pratico aquilo, eu não consigo ver, aquilo do mundo está me afastando do Pai. Abre 1 João capítulo 2. Senhor Jesus, 1 João capítulo 2, versículo... desculpa, estou em João, é 1 João. 1 João capítulo 2, vamos ler o versículo 15, 16 e 17. Acharam? Todos acharam? Não ameis... Não acharam? Então tá, vamos esperar um pouquinho. Achou? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência.
Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, presta atenção na primeira frase. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu perco a presença do Pai, porque eu amo o mundo. Muitas vezes a consciência me acusa, mas eu não consigo ver. Eu não consigo ver que o mundo está me atrapalhando de ter comunhão com o Senhor. Você vai à palavra e não acha Deus. Você procura o Senhor no alimento diário, mas não consegue achar. Você lê porque você tem que ler, mas você não encontrou o Senhor. Aí você pergunta, mas eu não estou em pecado, a minha vida está limpa diante do Senhor. Muitas vezes não são pecados, muitas vezes é o mundo que me afastou da presença de Deus. Para que a minha experiência passe de um estágio para outro, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, à medida que a minha dieta vai mudando, à medida que a palavra de Deus vai mudando na minha vida, preste atenção, o amor ao mundo precisa perder força. Se não perder força, tudo isso para. Você passa 1 ano, 10 anos, 15 anos, é a mesma pessoa, precisando do leite espiritual. Palavras ainda dos princípios. Você precisa, eu e você precisa elevar o nosso nível na experiência com o Senhor. O que faz com que a vida de Deus não cresça em mim? Estou na igreja 5 anos, 10 anos, nasci na vida da igreja, cresci na vida da igreja, já vi em várias conferências, desfruto do alimento diário. Por que a minha vida não está mudando? O que está acontecendo que não está mudando o meu viver? Muitas vezes o meu viver não está mudando, não são os pecados, é o amor às coisas do mundo. E preste atenção, Satanás tem um mundo particular para cada um de nós. Ele é tão inteligente que ele montou um mundo para pegar todo tipo de pessoa. Se você é tímido, tem um mundo só para você. Se você é uma pessoa muito alegre, Satanás tem um mundo para você. O tipo de pessoa que eu sou, o tipo de pessoa que eu expresso, existe um mundo esperando para me enganar, para me iludir. O que eu sou tem algo para mim. Talvez você fale assim, talvez você é uma pessoa muito tímida, não consegue relacionar muito bem, tem poucos amigos. Fique tranquilo, tem um mundo para você. Satanás preparou um mundo para você, para afastar você do Senhor. E quando você começa a aprofundar sua experiência com o Senhor, Ele vai começar mandando 1, 2, 3, várias coisas que você gosta, começa a vir de bandeja para você. Você antes não tinha isso, de repente você passa a ter isso. Aí você vai numa reunião, não consegue tocar na palavra. Você chega na reunião, fica doido para aquela reunião acabar. Você vai ler um livro espiritual, não consegue ler. Não consegue ler o livro. Começa e não acaba. O que está acontecendo? O que está impedindo que a minha experiência aumente? A minha experiência, a minha dieta precisa ser mudada. Por que não estou conseguindo comer? Por que não estou conseguindo desfrutar das coisas do Senhor? É exatamente o amor a essas coisas. Agora tem o terceiro item. Ela acusa a consciência também, não acusa só pecados, não acusa só o mundo que nós acabamos de falar, ela acusa aquilo que está roubando o lugar de Deus. Existe outro item, irmãos. Os pecados visivelmente nós percebemos. O mundo, muitos de nós não conseguem perceber. E muitos de nós não querem abandoná-lo. A gente acaricia muitas coisas que nós gostamos no mundo. Você já percebeu? Você ora, mas você não consegue entregar aquilo com... Você não entrega, na verdade. Você gosta daquilo. Mas tem um terceiro item,
que está roubando a presença de Deus na nossa vida. E a consciência acusa isso. Sabe qual é? É o sentimento de inquietude com relação a coisas que não são pecado, não são mundo. Tais assuntos nos trazem perda de paz. Que assuntos são esses? Ora, pecado está claro. A consciência vai acusar. Mundo, agora está claro. Eu preciso abandonar o mundo. Mas que coisas são essas que tiram a paz de Deus no meu interior? Que coisas são essas que tiram a presença de Deus do meu viver? Que coisas são essas que impedem, que mostram que eu não estou crescendo na vida? Você sabe quais são ou não? Quem arriscaria falar qual é? Ninguém sabe? Vamos então continuar. Esses assuntos nos fazem parar no crescimento da vida de Deus. O descuido em nosso viver diário perturba a nossa consciência. Coisas como cama desarrumada. A consciência acusa. Tênis jogado no chão em lugar impróprio. A consciência acusa. Pasta de dente aberta na pia. Você sabia que a consciência acusa isso? Você sabia que isso prova que eu não estou crescendo na vida de Deus? Você percebe, à medida que a vida de Deus vai crescendo em nós, a consciência vai se tornando mais apurada e ela começa a mostrar coisas que você não conseguia ver antes. Você sai para viajar, vocês vão viajar daqui a uns dias para vários lugares. Uns de vocês vão para Uberaba. De repente você vai entrar numa van. Você vai direto para o melhor lugar da van. Você nunca vai para o pior lugar. Mas se você tem uma consciência apurada, deixa aquele lugar para outro irmão. Eu quero pegar o pior lugar. Entenderam ou não? A consciência nossa não apenas acusa coisas erradas, mas ela acusa também coisas no nosso viver que não são pecado, não são mundo, mas são descuidos. Uma vida, sabe, uma vida desleixada. Por exemplo, a roupa que você veste, irmã, não é pecado. Talvez a roupa que você está vestindo, mas o Senhor não quer. Se você não tem uma consciência apurada, você não vai perceber isso. Você vai vestir, vai sair, não está nem aí. Os meninos, os jovens, no horário da reunião do grupo familiar, o seu time vai jogar final. Sim. É pecado você ficar ali? Não é pecado. Mas você deixa isso para poder ir para a reunião. Entenderam ou não? Você acorda cedo para ir para a escola. Cedo. Você acordou cedinho para ir para a escola. Se você tem uma consciência apurada, você não vai acordar na hora que você tem que pegar o ônibus ou o teu pai vai te levar. Você vai acordar um pouquinho mais cedo para ter um momento com você. Amém. Isso não é pecado. Você dormir até um pouquinho mais tarde, não é pecado. Mas a sua consciência te acordou 10 minutos antes, só para você invocar um pouco no nome. Porque o Senhor sabe que aquele dia você vai ter uma guerra espiritual. E Ele quer guardar você. Ele te acorda 10 minutos antes, mas você não consegue levantar. Mas se você alimenta do Senhor, você vai acordar, vai levantar e vai desfrutar o Senhor. Amém. É isso, irmãos. A consciência nos acusa de muitos detalhes. Não fale no mesmo nível que o seu pai e sua mãe. Sempre fale um tom a menos.
Nunca dirija ao seu pai no mesmo nível de voz. Ele é sua autoridade. A sua mãe gerou você. Se falar, precisa pedir perdão. Fale sempre num tom ameno. Sempre abaixo. Muitos de nós erram nisso. São pequenos detalhes, mas faz diferença na nossa experiência com o Senhor. Amém. À medida que vamos tratando desses detalhes, você vai desfrutando de uma presença do Senhor tremenda. Você sabia quando o Senhor Jesus morreu e colocaram ele na tumba, e quando ele foi ressuscitar? Eu quero fazer uma pergunta para você. Os lençóis que estavam onde ele estava enrolado e o lenço na cabeça estavam jogados no chão? Eu não tenho muito tempo, mas depois você lê o final de Lucas. Estava no cantinho, bem arrumadinho, lá do lado. Ele não levantou dali e deixou o negócio jogado no chão. Esse detalhe mostra que a consciência dele era uma consciência bem apurada. Você está aqui nesses dias. Como é que está a sua cama lá agora? Como é que está o seu tênis no seu quarto? Hã? Ótimo. As meninas praticamente nessas coisas não tem muito problema. O maior problema são os homens. Não é? É verdade. Nós temos que admitir, é verdade. Somos assim. Mas pouco a pouco a gente precisa mudar. A vida de Deus, a dieta de Deus precisa mudar isso em nós. Vamos continuar aqui. O terceiro item, esse sentimento que eu estou falando, da inquietude com relação às outras coisas, é mais profunda, e o sentir da consciência é pouco percebido. Vocês já perceberam? Talvez você nunca pediu perdão por ter deixado um tênis jogado fora do lugar. Talvez você nunca pediu perdão ao Senhor porque você... Alguns itens na sua vida que não são pecado, são detalhes da nossa vida, mas que mostram um desleixo no nosso viver humano, mostram um caráter inadequado. Muitas vezes a gente não confessa isso ao Senhor. O importante não é que nós vamos deixar de errar, mas constantemente virar para o Senhor e falar: Senhor, eu tenho essa falha, eu tenho esse é um problema na minha vida, me perdoe por isso e muda minha vida por isso. Amém. Vou dar um testemunho para vocês. Uma vez eu viajei com o Mondoni, foi eu, o Mondoni e o André. Nós estávamos numa cidade no Chile, e nessa cidade só tinha uma cama de casal. Nós éramos 3, só tinha uma cama de casal, estava 2 graus negativos, e um teria que dormir sentado numa cadeira. Claro, não era o Mondoni, óbvio que não era o André. Quem ia dormir na cadeira? Eu. Só que enquanto eu fui escovar os dentes, Mondoni sentou na cadeira. Eu falei: não, aí é meu lugar. Ele não queria sair. Aí, com muito custo, ele levantou. Aí a irmã me chamou para tomar um chá na cozinha. Quem sentou na cadeira? O André. Mas nós não vamos dormir essa noite. Aí é meu lugar. Mas vocês percebem o que é uma vida refinada? O melhor lugar ele queria dar para outro. Eu era o mais novo, enfim. O André acho que é da minha idade. Mas você percebe, na verdade, o André, com todas as suas dificuldades, jamais ele ia dormir. Porque quem ia dormir na casa? Não ia dormir, ia passar a noite. Como eu passei a noite sentado, eu não consigo, cochilava. Mas olha o que é uma vida que cuida dos pequenos detalhes. Os pequenos detalhes fazem diferença na palavra. Quando eu dou valor nos detalhes da minha vida, quando eu falo, Deus é expresso. Amém. Por isso que esse irmão, quando fala, durante décadas, está com o fruto do seu falar.
Vocês são jovens, poderiam estar passeando para vários lugares. O que faz você estar aqui 15 dias? É uma palavra de uma pessoa que faz diferença. Amém. Eu e você precisamos almejar isso na nossa vida. Amém. Vocês são jovens. Um dia vocês vão casar, vão ter filhos, e à medida que a vida humana de vocês, à medida que a vida vai passando, eleve o nível espiritual de Cristo no viver de vocês. Pequenas coisas. Não levem vantagem. Nós somos pessoas que gostamos demais de levar vantagem. Tudo nós queremos levar vantagem. Principalmente nós, os homens. São pequenos detalhes que isso faz diferença. Essas coisas vai fazer com que a minha e a sua vida cresça. E o crescer da vida de Deus, quando eu e você for falar de Deus, não estamos falando de teoria. Nós não estamos falando como um professor. Nós estamos falando de algo que está mudando a nossa vida. Eu não alcancei ainda esse nível, irmãos, mas uma coisa eu estou fazendo. Todos os dias eu estou buscando a vida de Deus e eu quero crescer na vida de Deus. Amém. A pessoa do Senhor precisa ser bastante real na minha vida humana, como marido, como pai, como irmão, como avô. Eu quero mudar, pouco a pouco. Eu queria deixar isso para você. Você também precisa mudar. Amém. Nós precisamos mudar. Vocês são jovens ainda. Vocês podem escrever uma história linda. Não deixe a vida de vocês passar. Mais um dia, outro dia, mais um mês, mais um ano. Escreva uma história maravilhosa. Escreva uma história de alguém que está tendo experiência com o Senhor. Alguém que está saindo do primeiro para o segundo estágio, terceiro. Alguém que está guerreando a luta espiritual para trazer o Senhor de volta. Jovens que vão mudar uma era. Jovens que vão fechar essa era. Jovens que vão trazer o Senhor para o reino do Senhor para essa terra. Amém. Isso, irmãos, é que o Senhor espera de nós. Amém. Aqui todos vocês são irmãos maravilhosos. Mas quando vocês voltarem para suas casas, preste atenção, lá fora está cheio de inimigos esperando vocês. É ali que vocês precisam ser fortes. Aonde vocês não têm os irmãos do seu lado, aonde você não tem monitor do seu lado, aonde você não tem SEAP. Lá que vai ter que ser, fazer diferença tudo que o Senhor está falando para nós. Amém. Amém? Tal cuidado vem pelo exercício do Espírito e pelo amor à palavra de Deus. Como é que você vai perceber essas coisas? Por um lado, só vamos perceber essas coisas se exercitamos o nosso espírito. Por outro lado, é o contato com a palavra de Deus. Quanto mais eu exercito o meu espírito e quanto mais eu amo a palavra de Deus, mais eu vou percebendo no meu viver o que precisa ser consertado ou não, o que precisa ser mudado ou não. Quanto tempo você gasta numa televisão? Quanto tempo você gasta no computador? Você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular? Isso tudo precisa mudar, irmão. Nós estamos tornando um povo hoje, a juventude hoje, ela está sendo preparada para não pensar. Verdade. Tudo está pronto. Você não precisa ler. Na minha época não tinha nada disso, então nós tínhamos que ler muito. Hoje os jovens não leem mais, está tudo pronto. O que você quer está na sua mão. O mundo está na sua mão. Nós precisamos mudar. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós precisamos ser um povo que faz diferença. E sabe como que isso vai ser real no meu e no teu viver? À medida que a palavra de Deus, ela deixa de ser conhecimento e passa a se tornar a minha realidade. Aí essa palavra, ela começa a mudar toda a minha esfera. Você não consegue perder seu tempo mais com um monte de coisa. Nós vamos começar a buscar o Senhor, a amar o Senhor, a desejar o Senhor.
Certo, irmãos? Amém. É isso que o Senhor quer de nós. Amém. Como eu falei de manhã, há um tesouro dentro de nós. Tudo que as pessoas que estão ao seu redor precisam está dentro de você. O que ela precisar está dentro de você. E se você misturar o que você tem dentro de você com a sua experiência de adquirir o Senhor no seu viver, isso vai ter sabor. A experiência tua é o que vai dar sabor quando você falar do Senhor. Isso é bom, eu quero isso. O que dá sabor? O que vai dar sabor ao Senhor que está dentro de você? O que vai dar sabor ao Espírito que está dentro de você? O que vai dar sabor à vida de Deus que está dentro de você? É a sua experiência, mesclada com a palavra, mesclada com o que está dentro de você. Quando eu e você falar, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Eu desejo isso aí. Porque você não está falando da boca para fora. O que você está falando é real. É vivo. Os sentimentos aqui são muito sensíveis. Não é fácil de perceber. Somente com um bom relacionamento com o Senhor. Esse é um outro item. Você precisa amar. Eu e você precisamos exercitar o nosso espírito. E como é que eu exercito o meu espírito? Através do invocar, através do orar e ler, através de declarar o amor ao Senhor. Exercitar o espírito. Não só na reunião, sozinho, indo para a escola, em casa. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te quero. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Isso é exercitar o espírito. Pega um versículo e começa a orar e desfrutar dele, entrar para dentro dele, amar a palavra. Mas sabe um outro item muito importante? Você ficar quietinho na presença de Deus. Você tem esse momento? Você senta no sofá, Senhor, estou aqui. Ponto final. Experimenta isso, você vai ver como é bom. Amém. Fica lá, Senhor, eu saí mais cedo da cama, sabe para quê? Eu quero ficar aqui junto com o Senhor. Eu quero o Senhor. Fica lá. Desfruta da presença do Senhor. De repente você fala assim, eu te amo. Sabe o que eu estou fazendo aqui tão cedo? Eu te amo. Sabe por que eu deixei minha cama lá quentinha? Eu quero a ti. Eu te quero. Aí fica quieto de novo. Você vai ouvir uma voz no seu interior. Amém. E só você vai ouvir isso. Amém. E não tem como explicar. Eu não consigo explicar para você. Experimente e você vai ver. Amém. É algo entre você e o Senhor. Amém. E no seu dia você vai ver quanto isso faz diferença. Se nós não temos isso, irmão, se eu não exercito o meu espírito, se eu não tenho a palavra, se eu não tenho o meu momento com o Senhor, o seu viver é como você embarcar no avião, sabendo que tem um terrorista lá dentro, e que ele pode explodir o avião, mas você embarca assim mesmo. Assim é o seu dia, se você não ter o desfrute adequado com o Senhor. É como se você naquele momento, você sai de casa, sem exercitar o Espírito, sem a palavra, sem seu momento com o Senhor. É como se você entrasse num avião. Antes de entrar foi avisado, tem um terrorista dentro desse avião, e ele é muito perigoso. Mas você embarca assim mesmo. Assim vai ser o nosso dia. Tudo pode dar errado. Tudo pode acontecer naquele dia. Porque eu não desfrutei da presença de Deus para governar todo o meu dia. Senhor Jesus! Amém. O agir da consciência aqui está intimamente ligado à vida de Deus. Se a nossa vida com Deus é abundante, o sentir da nossa consciência será fortalecido. Você quer fortalecer a sua consciência no seu viver humano? Você precisa ser alguém que tenha abundância da vida de Deus. Amém. Se não tem, a consciência
ela não acusa. Quanto mais abundante eu for da vida de Deus, quanto mais a pessoa de Deus for real em mim, quanto mais a vida de Deus for real em mim, mais eu vou sentir, eu vou ser fortalecido para confessar muitas coisas no meu viver que precisa ser confessado. Amém, irmão? Amém. Está claro isso? Por que a gente falou tudo isso? Por que a gente falou de manhã sobre os estágios? Hoje à noite eu falei sobre o último estágio e agora sobre a consciência. Vocês estão sendo preparados para ir para o campo. Não saiam de qualquer maneira. Amém. Para sair precisa se preparar. Por isso que esse primeiro dia a gente gastou essas 2 mensagens falando para vocês. Hoje, na hora que você for embora para o seu quarto, tem um momento entre você e o Senhor. Amém. Só vocês. Bate um papo com o Senhor. Senhor, eu quero me aprofundar em Ti. Eu quero me voltar mais a Ti. Amém. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.